Mais uma vez fala a igreja, a paz do Senhor Jesus. Amém. Bispo Jean, né, irmã Eliana, são família, né? Nossa família também, como a pastora falou. Bispo Jean abriu esse ministério comigo em 96, então nós vamos fazer 26 anos agora, em novembro, 26 anos da igreja. Bispo Jean é o presidente da igreja, nós abrimos essa igreja, esse ministério da restauração em 96. Então é família, faz parte de toda a igreja em nome do Senhor Jesus. E um minuto só que eu quero falar, como a pastora Neuza falou, né, da irmã Célia. Nós louvamos a Deus pela irmã Célia, nosso irmão Roberto, que ontem chegou aqui no momento da oração. Até falei para o irmão Roberto ontem, foi de Deus vocês terem vindo aqui, porque realmente as irmãs estavam orando, né, irmã Cristina, né, irmã, né, a pastora, as irmãs que estavam aqui, estavam em oração, e o Roberto veio, a irmã Célia veio. Então isso nos alegrou muito o coração de saber que realmente, né, as irmãs estão orando, e como a pastora falou, e nós estamos vendo os frutos das orações, e toda a igreja está orando, né? Nós temos todo sábado, todo domingo, no grupo de oração, orando por todos os irmãos. Nós temos visto que realmente o resultado das orações em nome de Jesus. Como a pastora falou, a profecia, irmão, você usar o poder da palavra. A palavra tem poder. A irmã Célia, ela falou comigo, ela congregava conosco, ela falou: você vai fazer meu casamento. Eu falei: amém. Está dizendo? Quando eu falei para a irmã Renata Mansur, amém, amém. E aí acabou, parou aí, amém, acabou. Aí eu falei para a irmã Célia: amém, amém, então vou fazer o teu casamento. A irmã Célia, depois passou um tempo que congregava aqui, saiu daqui, foi para Meriti, passou ali com a pastora, foram 6 anos na Meriti. Nós fomos ser convidados para ser padrinho de casamento da irmã Célia, do nosso irmão Roberto. Eu estava lá, porque eu estava aqui sem gravata, sem nada, normal, sou padrinho, tranquilo. Vamos lá, a irmã Célia do carro lá, e nada do pastor chegar. O pastor ligou lá do Rio de Janeiro, estava preso no trânsito no Rio de Janeiro, e falou: não vou chegar não. Pede aí para alguém fazer. Aí falou o dirigente da igreja, que era o presbítero que estava dirigindo a igreja no Juriti: não sei fazer casamento. Então correria ali dentro, quem vai fazer, quem sabe fazer, quem não sabe fazer. Aí o bispo faça o casamento. Nem lembrava, irmão. Olha para você ver, nós esquecemos, mas Deus não esquece. Eu nem lembrava mais o que a irmã Célia tinha falado. Mas eu faço o casamento? Eu faço o casamento. Estou lá no púlpito, lá, vim correndo aqui, peguei gravata, peguei os livros, peguei tudo, fui para lá, e a irmã Célia dentro do carro, não sabendo de nada. A hora que a irmã Célia entrou dentro da igreja, eu estava no púlpito lá para fazer o casamento dela. Chorando, estou chorando, mas porque ela lembrou da profecia. Quando ela chegou, eu falei: o que foi, irmã Célia? Está chorando muito? Ela falou: você não lembra? Não, eu falei: não, o que foi? Da profecia. Eu falei que você ia fazer meu casamento, e Deus pegou meu pastor, deixou preso lá no Rio de Janeiro. Você está entendendo? Então, igual a pastora Neuza falou, 26 anos da igreja, 33 casamentos que já fiz, agora com mais 2, vão para 35 casamentos. Não sou Santo Antônio não, mas dá para ter um casamento aí. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus, Pai, Espírito Santo, querido Deus, eis aí, ó Pai, teu ministro, teu servo, Bispo Jean. Seja com ele, seja conosco, ó Pai da vitória. Pai, abençoa, que eu estou orando, profetizando o teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Graça e paz, irmãos. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Amém? Não cansando mais vocês. Neemias, que é o tema a leitura que está sendo feita da campanha Neemias. Nós vamos ler o capítulo 1 e depois o capítulo 6. Bom, Deus abençoe a todos. Com certeza a gente fica bastante alegre, feliz quando chega aqui. Pena que a gente mora um pouco longe, senão com certeza nós estaríamos aqui pelo menos 1, 2 vezes, nós estaríamos aqui dando glória junto com vocês. É uma alegria de ver os irmãos, Gilson, os obreiros, Bispo Célio, grande amigo de sempre, nosso irmão, e o Afonso. Esse rapaz aqui vai longe. Ele é uma bênção. Eu louvo a Deus pela vida dele. Com certeza. Ele está guardado no meu coração. Ele falou para mim que foi para Lorena, para mim: você não foi lá em casa, rapaz. Eu disse: eu não sabia o endereço agora. Eu dei o telefone dele, é impossível. Irmãos, vamos lá?
Neemias capítulo 1, versículo 2, 3 e 4. Eu estou com a Bíblia NVI, os irmãos acompanham na sua. Diz assim o versículo 2. Versículo 2, 3 e 4. Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre a cidade de Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. Não sei como está na tradução sua. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Capítulo 6 e o versículo de número 3. 6, 3. Capítulo 6 e o versículo de número 3. Por isso, enviei-lhes mensageiro com essa resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer, porque parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Amém? Amém. Se assente, por favor, em nome de Jesus. É uma campanha bastante abençoada, colocada aqui no Ministério do Projeto de Restauração. Eu acredito que grandes pregadores certamente passaram por aqui. Como eu disse, uma pena eu morar longe, senão eu estaria aqui sentado ouvindo esses pregadores. Tem uma coisa que eu gosto de ouvir, com certeza, é quando o pregador está ministrando. Prova disso, domingo agora, o pastor Zé Carlos estava ministrando, e eu sempre carrego um rascunho na Bíblia. Às vezes, o pastor vai ministrando, e ali Deus vai me dando algo, e eu pego o rascunho da minha Bíblia, o pastor lá pregou no domingo alguma coisa, Deus vai me dando, eu vou guardando aqui. Então é um prazer, é uma alegria a gente poder sentar e ouvir a palavra de Deus. A palavra do Senhor, quando se fala de Neemias, Neemias é um homem, e eu creio que os pregadores que aqui tiveram certamente deixaram os irmãos a parte disso. Neemias, só para os irmãos entenderem rapidamente, embora eu sei que os irmãos já sabem da história, ele é muito conhecido, principalmente por grandes pregadores, teólogos, professores de escola bíblica, pelos próprios irmãos certamente. Ele é muito conhecido como construtor de muro, justamente por ele ter edificado os muros da cidade de Jerusalém. Então Neemias ficou conhecido como construtor de muro, edificador, alguém que foi lá, dobrou, regaçou a manga, subiu lá em cima, né, Júlio? Subiu lá com os irmãos e vamos construir isso daí, vamos reaver essa situação aí. Então Neemias ele é conhecido como construtor de muro, como outros homens da Bíblia, cada um tem a sua passagem, tem a sua história, como Moisés é conhecido como libertador de Israel, Davi, homem que venceu batalha, derrubou gigante, e assim por diante. E Neemias é esse homem. E o livro de Neemias, de poucos capítulos, ele nos traz, ele registra a história, um dos acontecimentos mais importantes na história do povo judeu. Falar da reconstrução, se os irmãos lerem todo o capítulo, que é pequeno, lê em casa, é muito gostoso de ler esse livro, como o livro de Ruth, Esther, assim por diante. Falar da história, da reconstrução, da edificação da cidade de Jerusalém, falar da reconstrução do muro da cidade, que estava toda destruída, seria também falar da reedificação da vida espiritual das pessoas que ficaram ali. Porque as pessoas que estavam ali, ainda um pequeno grupo, eles estavam sofrendo. Eles estavam vivendo em miséria. Eles estavam praticamente desmerecidos. Um pequeno grupo remanescente que não havia sido levado a cativeiro. E havia um povo também que estava voltando do cativeiro, estava retornando do cativeiro. E esse povo que estava voltando do cativeiro, por volta de mais ou menos, eles ficaram 70 anos como escravo. Eu estou dizendo 70 anos, só para os irmãos entenderem, para a gente entrar na mensagem. 70 anos como escravo lá na Babilônia.
e agora acabou os 70 anos de cativeiro, eles também estavam retornando da Babilônia. E antes da invasão da cidade de Jerusalém, a cidade era fortificada. Ela era toda murada, grandes muralhas que aonde os seus invasores, saqueadores, animais ferozes da época não conseguiam entrar dentro da cidade. A cidade de Jerusalém, naquela época, ela era toda fortificada. Muralhas e portões que eram instalados totalmente fortificados. Mas quando houve a invasão, quando Nabucodonosor, o Império Babilônico, resolveu invadir Jerusalém, ele destruiu tudo. Uma cidade completamente fortificada agora estava em ruínas. E uma vez destruída essa cidade, agora o povo estava desmerecido. Uns foram levados escravos, mas outros ficaram e outros morreram. E agora esse povo que ali estava em miséria. O povo que ali estava em desalento. O povo que ali estava praticamente desacreditado. Os seus sonhos, as suas casas, os seus bens patrimoniais que eles haviam conquistado ao longo dos anos, os seus projetos, agora se encontravam totalmente o quê? Devastado, destruído. O povo desmotivado. O povo agora estava vulneráveis a ataque, a saqueadores, a inimigo, animais. O povo agora estava praticamente abandonado naquela circunstância. Imagine comigo, nós estamos acompanhando aí a guerra da Ucrânia e da Rússia. É isso? Os irmãos estão acompanhando, estão vendo. Como que está a cidade lá da Ucrânia? Totalmente destruída. Pessoas mortas. A maioria, uma grande parte do povo que saíram da Ucrânia, quando certamente acabar essa guerra, eles vão retornar para a sua pátria. Porém, quando eles voltarem para a sua cidade, para onde eles estavam, o que eles vão encontrar, irmãos? Ruínas. O que eles vão encontrar quando eles retornarem? Certamente eles vão encontrar suas casas, os seus bens patrimoniais, os seus sonhos, tudo que eles idealizaram, tudo que eles projetaram, tudo que eles conquistaram, como eu e você, que lutamos, conquistamos, batalhamos, e vamos construindo, e vamos edificando a nossa vida, e de repente, do nada, da noite para o dia, você simplesmente perde tudo. E esse povo, quando voltar novamente para a sua pátria, para a Ucrânia, eles vão encontrar o quê? Uma cidade em ruína, casa em meio aos escombros, projeto de anos, sonhos de anos totalmente devastado, destruído. E isso traz o que para eles? Uma desmotivação. Isso traz o que para eles? Angústia, dor, sofrimento de saber que você lutou, que você construiu, que você conquistou, e de repente isso começa a virar cinza, e de repente isso começa a se acabar. Mas diante desse cenário de Jerusalém, de desalento, diante desse cenário de Jerusalém, de destruição, surge um homem que vai se sensibilizar com a situação. Surge um homem que vai se sensibilizar, ele vai tomar para si aquela dor, ele vai tomar para si aquele sofrimento, ele vai se sensibilizar com que ele havia acabado de receber uma notícia. E isso nos leva à parábola do bom samaritano, onde nos mostra que dois homens religiosos, não vou entrar no mérito da questão, mas apenas relembrando, dois homens religiosos, quando eles vão passar por um caminho, havia ali o quê? Um homem ferido, praticamente à beira da morte, e esses dois homens religiosos vão passar por perto daquele homem ferido e não vão fazer nada. Nada. Mas quando passa por ali um samaritano, alguém que aos olhos dos judeus era considerado uma pessoa desprezível, este vai se sensibilizar com a situação daquele indivíduo. Ele vai se comover. Vai haver comoção
homens. E quantas das vezes Deus nos coloca numa situação também para que nós possamos se sensibilizar com a situação do nosso próximo. Quantas vezes Deus nos mostra algo, Deus nos coloca em determinado lugar, numa determinada situação, para que nós possamos se sensibilizar com a situação daquele que está precisando da nossa ajuda, daquele que está precisando da nossa solidariedade, daquele que está precisando que nós também regaçamos a nossa mão, a nossa manga e olhamos para ele e estendemos e ajudamos essa pessoa. Neemias foi exatamente esse samaritano na vida daqueles remanescentes que haviam retornado e daqueles que estavam em Jerusalém. Neemias, ele deixa a sua zona de conforto, ele deixa o palácio, porque ele servia no palácio do rei, ele tinha uma vida confortável, ele tinha uma vida agradável. Embora ele era judeu, ele também estava em meio ao cativeiro, mas ele foi separado, ele estava lá servindo o rei, mas ele deixa o seu conforto. Não é justo eu aqui em casa e os irmãos trabalhando, os irmãos regaçando a manga, arrumando a igreja, a casa pastoral, fazendo isso, aquilo e eu aqui. O que eu posso fazer? Eu também tenho um chamado de Deus na minha vida. Deus, aleluia! Porém, quando Neemias, ao saber da miséria, da vida de miséria, desalento, ele vai se comover, isso vai doer no coração dele, quando ele vai ter a notícia que aquele povo havia perdido a esperança, havia perdido a alegria, havia perdido a desmotivação. Ele vai tomar essa dor, ele vai chamar para si. Eu acredito que durante essa campanha que se iniciou, se me falha a memória, acho que no dia 20 de maio, lá no mês de maio, homens e mulheres que passaram por aqui certamente deixaram os irmãos à parte dessa história, dessa situação. Uma situação que envolve luta, uma situação que envolve batalha, uma situação que envolve dores, sofrimento, perseguição, uma situação que Neemias certamente sabia: eu vou passar por luta, eu vou enfrentar uma vida de batalha, certamente vai doer, vai haver sofrimento, mas tem uma coisa, no final vai ser um final de vitória. É isso que Deus tem preparado para você, meu querido, um final de vitória. Você crê nisso? Um final de vitória. Um final de vitória. Neemias sabia disso. Vai doer, não vai ser fácil. Eu vou enfrentar oposição interna e externa, mas tem uma coisa: eu vou conquistar a minha vitória. Mas até chegar ao final de vitória, até chegar ao final de conquista, a história vai traçar um cenário de batalha, de luta, de perseguição, de inveja, de rejeição. E quantos de nós não passamos por isso? Ou não? Todas as vezes que nós temos um sonho, todas as vezes que nós temos um projeto, todas as vezes que nós queremos idealizar algo, o Bispo César sabe disso. Certamente nós vamos também ter que enfrentar a inveja, oposição. Que é isso, Bispo César? Para com isso, aí não vai dar em nada, rapaz. Para com isso. Vai o quê? Eu vou construir a casa pastoral, vou lá, vou deixar para as crianças. Não. Vamos fazer coisa. Não, para com isso. Isso aí não vai dar em nada. Neemias sabia que tinha que enfrentar isso. Ele sabia que ele ia enfrentar oposições, não só de dentro, mas também de fora, como não só de fora, mas também de dentro. Mas até chegar esse final de vitória, esse final de conquista, o cenário sempre vai ser isso na nossa vida. É como alguns pregadores, a gente cansa de ouvir, que todo processo, todo propósito, existe o processo. E o processo é doloroso. O processo não é fácil. Mas o teu propósito é um propósito de vitória. Um processo de dor, um processo de rejeição, um processo de inveja, um processo de renúncia, de perseguição. Muitas vezes até aquele sentimento de desistência: não, eu vou parar no meio do caminho, eu não quero mais. Quantas pessoas que durante a sua caminhada de fé acabam abrindo mão do seu sonho.
Quantas pessoas que durante a sua caminhada de pé acabam abrindo mão dos seus projetos. Quantas pessoas que durante a sua caminhada de pé acabam desistindo no meio do caminho. Projetos e sonhos, irmãos, requer uma vida de batalha, requer uma vida de coragem, requer uma vida de fé, requer uma vida de determinação, mas Deus está contigo. Deus, Ele toma frente dessa peleja. Ele toma frente. Quando as irmãs cantaram esse louvor aqui, o escudo, eu ainda falei com o Afonso, esse hino é forte. Ele ainda falou assim, eu quero ver as irmãs, acho que é a primeira vez que eu vejo uma mulher cantar um hino escudo. E ó, que bênção. Falou muito no meu coração e certamente no coração da igreja, a letra, o louvor que tanto nós ouvimos. Certamente, irmão, todos os sonhos e projetos que nós temos para a nossa vida, nós vamos encontrar oposições. E por causa disso nós vamos parar. Certamente nós vamos encontrar lá fora, aqui dentro, e nós vamos parar por causa disso. José encontrou oposição dentro da sua própria família e ele parou. Ele amaldiçoou Deus? Não. Neemias? Não. Moisés? Não. E tantos outros? Não. Eles foram até o fim. Eles ficaram firmes e Deus lhe garantiu a vitória. A cidade de Jerusalém tinha sido reduzida a nada, o que deixava aquele povo vulnerável diante dos seus inimigos. A tarefa de ir lá reconstruir, retificar os muros, a cidade, reerguer novamente a vida espiritual. A autoestima daquele povo estava lá embaixo, irmãos. Quero fazer uma pergunta aqui. Quem já perdeu aqui, ou por um triz quase perdeu a sua autoestima? Praticamente quase todos nós, não é mesmo? Por alguma circunstância, claro. Por algum motivo, né? Por alguma razão, muitas vezes nós perdemos a nossa autoestima. Agora imagina o povo voltando para a Ucrânia. Imagina, o pessoal conseguiu fugir para não perder sua vida e voltando e ter que começar tudo de novo, irmãos. Ponha-se no lugar deles. Lá em Piquete essa semana, foi agora, hoje é quinta. Quarta-feira, acho que foi ontem, uma senhora deixou de vender o carro dela por, acho que 18 mil. O cara dava 18 mil no carro dela. Na terça-feira, na quarta-feira de manhã, ela viu o carro dela pegando fogo dentro da garagem dela. Eu fiquei bobo de ver de manhã. Eu estava lá perto do mecânico, dando uma geral no carro para vir para cá. É como o rapaz falou, puxa vida, é como se pegasse 18 mil, juntasse tudo no monte, jogasse só, colocasse fogo. Não dói. Isso traz desmotivação. Aquele povo que ficou lá em Jerusalém, que viu tudo destruído, ele estava com a sua autoestima lá embaixo. A vida espiritual deles precisava novamente ser retificada, reconstruída, e precisava ser levantada, e agora Neemias tinha essa tarefa. Deixa eu te dizer uma coisa, quando nós assentamos algo no nosso coração, esse é o tema da mensagem, Deus não coloca, guarde bem isso, Deus não coloca um desejo em nosso coração que Ele não possa realizar. Qual é o desejo que Deus colocou no teu coração? É te ajudar aqui, então regaça a manga, porque Deus está providenciando lá na sua casa. Regaça a sua manga, não tenha medo, porque Deus já está providenciando algo melhor, maior do que você imagina. Do que você imagina. Deus não coloca um desejo em nosso coração que Ele não possa realizar. Deus tem colocado algo no teu coração, irmão, então vai em frente, não tenha medo. Há muitos anos lá atrás, em 1950, quando Pedro Álvares descobriu o Brasil, um pastor me procurou e ele perdeu o emprego e tinha que pagar um aluguel. E naquela época eu era presidente do conselho de pastor na cidade de Piquete. Ele não tinha outra pessoa a procurar, não sei me procurar, até porque ele era um amigo. Ele me chamou na casa dele, sentou ele, a esposa dele o casal de filhos deles. Aliás, duas filhas deles.
2 meninas. E ele começou a chorar. E eu esperei terminar de chorar para entender o que está acontecendo. Aí ele falou comigo, eu estou sem emprego já há algum tempo. Na minha situação, a gente não tem o que comer. E eu vou ser despejado porque não tenho dinheiro do aluguel. Eu falei para ele, o senhor me aguarda 1 minuto que eu já volto. Eu também não tinha. Eu não tinha emprego, apenas dirigi igreja e desse tipo. E eu cheguei em casa, a única coisa que eu tinha era R$300. Falei, puxa vida, Senhor, vou dar esses 300 para ele, o que vai acontecer comigo? E aí eu na hora pensei, puxa, mas eu sou o presidente do conselho de pastor, ele veio falar comigo porque certamente ele está esperando um respaldo. Juntei uma compra, fui na casa do irmão, peguei uma coisa, enfim, juntei uma compra boa, peguei uns R$300 para seja o que Deus quiser. Amanhã nós procuramos um quintal para limpar. Levei para ele, deu envelope e falou para mim assim, pastor, isso faz tempo, o aluguel R$300 ele pagava naquela época 3 meses de aluguel dele, pra vocês terem uma ideia. Levei que faz muito tempo. Aí ele pegou e eu vou te devolver esse dinheiro assim que eu conseguir. Eu falei, não, o senhor não vai me devolver nada, porque eu estou te dando. Não, mas não, estou te dando, senhor, fique em paz. Passou um mês depois, eu estava ministrando na igreja que eu dirigia na época, a Assembleia de Deus da Restauração em Lorena. Chegou um irmão, na hora da oferta, tudo, ele chegou, atou o envelope de dízimo dele, colocou, e eu estava ali na frente orando. Ele pegou outro envelope, pastor, isso aqui é seu, esse é da igreja e esse envelope é seu, tá? Eu guardei no bolso, ele botou no bolso do paletó. Fui embora para casa e não lembrava mais daquilo lá. Guardei lá o paletó lá, às vezes estou meio esquecido, tá? Ele sabe disso. Quantas pessoas, né, ele fala, eu sei que meu pai batizou, eu sei que fez isso, eu não lembro. Agora não está falando aí de doutrina, eu nem lembro disso. Mas, falou. Eu cheguei uma semana depois, com 10 dias, eu lembrei do envelope. Vou lá ver, deve ter uns R$100, sei lá, não sei, porque deu para a glória do Senhor. Tinha R$3.000. Meu Deus, aleluia! Você pode louvar a Deus? Se Deus colocou um desejo no teu coração, meu querido, por que temer? Por que ter medo? Deus jamais vai colocar algo no seu coração que Ele não possa realizar. Ele colocou no coração de Neemias o sucesso de Neemias em reconstruir aquela cidade, em tirar aquele povo da miséria, reconstruir as muralhas, o portão e a vida espiritual, a autoestima daquele povo, nos traz uma série de princípios que uma vez nós vivenciados por cada um de nós também iremos ter um final de vitória. Certamente o livro de Neemias traz N princípios que se nós vivenciarmos, nós vamos ter uma vida de vitória. Mas eu quero falar apenas 3 rapidamente. O primeiro princípio que eu encontro, sem dúvida nenhuma, é o princípio da oração. E foi falado aqui de oração. Um princípio que muitas vezes nós temos deixado de lado. Um princípio que muitas vezes nós acordamos de madrugada, vamos lá tomar um copo de água, vamos ao banheiro, mas não lembramos de dobrar o nosso joelho e falar com Deus, porque Deus tem resposta, Deus tem vitória, Deus tem conquista, Deus tem um final feliz para a sua vida. O texto é claro, irmãos. O capítulo 1, versículo 4 é claro. Quando eu ouvi estas coisas, sentei-me. Sentei-me e chorei. Isso fala de sensibilidade. Passei dias lamentando, jejuando e o quê? Orando a Deus. A sua primeira reação, quando ele recebe uma notícia da desgraça que estava aquele povo, ele não foi lá na rede social publicar, não. Ele não foi no WhatsApp mandar mensagem para o outro, o bispo César não sei o que, o irmão Afonso o que, não. Ele jejuou, ele orou, ele se sensibilizou, ele não ficou criticando, falando, jogando conversa fora. Não sabe de uma coisa? Eu vou orar, porque a oração move montanha, oração derruba gigante, oração abre o mar, oração move os céus ao meu favor. Arabraçurianda.
irmãos. A realidade de Neemias, relativamente confortável, lá no palácio do rei Susã, não deixou ele quieto, não, ao contrário, ele se sensibilizou com a situação daquele povo em que eles estavam vivendo uma vida de desprezo. Ele se sensibilizou com o seu povo que estava lá abandonado, talvez sem ter o que comer, sem ter aonde dormir, vulneráveis. A sua reação foi orar, foi buscar resposta no Senhor. Uma oração de confissão, uma oração de reconhecimento dos seus erros. E ele começa a te falar com o Senhor no versículo 6 do capítulo 1: Senhor, eu confesso os pecados de nós, os israelitas, que temos cometido contra ti. Eu e meu povo, Senhor, nós temos pecado contra ti. Nós agimos de forma errada, nós agimos de forma vergonhosa contra ti. Ele vai dizer: Senhor, nós temos desobedecido a sua palavra. Mas o Senhor falou por intermédio de Moisés: se nós formos fiéis e obedecermos os seus mandamentos e colocarmos em prática a sua palavra, o Senhor vai restabelecer uma vida de vitória. Levante a sua mão comigo, querido, e declare nessa noite: Senhor, eu tomo posse de uma vida de vitória. Eu tomo posse de uma vida de vitória, Senhor. Eu não aceito mais essa desgraça, essa vida de miséria. Eu tomo posse de uma vida de vitória no meu trabalho, no meu casamento, na minha igreja que eu te sirvo e te adoro, Senhor. Confia, irmãos. Confia. Confiar implica em depositar a sua esperança na mão de alguém. Confiar implica em você depositar o seu coração, a sua vida, os seus problemas, os seus conflitos na mão de alguém. E quando se trata de uma vida cristã, significa se entregar totalmente nas mãos do Senhor. Principalmente naqueles momentos difíceis, se entregar. O segredo de uma vida vitoriosa é oração. O segredo de ter uma resposta de Deus é oração. O segredo de conquistar o milagre é oração. O segredo de obter uma cura é a oração. O segredo de ver o mar se abrir, o gigante cair, é a oração, irmãos. Aleluia. Oração abre portas. Você crê? Amém. Oração derruba gigante. Você crê? Oração destrói muralhas. Você crê? Oração move o céu ao teu favor. Você crê? Como que nós louvamos? Deus não rejeita a oração. Oração é o quê? Oração é alimento. O que mais? Nunca vi um justo ou ficar, basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende o quê? É a hora de vencer. Então louve. Então louve. Simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve, porque os teu louvor invade o céu. É isso, igreja. A oração desse lugar, o louvor da igreja Projeto Restauração, aqui na cidade de Vicente, está invadindo o céu, irmão. Está invadindo o céu. Deus vai na frente, o quê? Abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo de noite e de dia. Então erga. Oração é alimento, louvor é alimento,
dos céus. Glória a Deus, aleluia, Deus. O diabo não gosta, é claro, da sua oração. Neemias orou, jejuou, porque ele sabia o que ele teria que enfrentar, mas ele sabia que ele venceria através da oração. Não adianta chegar em casa e querer quebrar o pau, não adianta chegar lá no serviço querendo quebrar o pau com quem te persegue, não. Ponha no joelho. Aleluia. Coloca no joelho. Aleluia. Eu falo isso para você com muita propriedade, porque Deus sabe da minha luta, mas é aqui, ó, no joelho. Eu não peço desgraça, não peço morte, não peço doença. Falo, Senhor, eu só quero a tua vitória. A minha oração é do salmista: prepara uma mesa para mim de vitória perante os meus adversários. É isso que Deus tem para a sua vida, meu querido. Em segundo lugar, o segundo princípio é que Neemias não declarou. Guarda o que eu estou te dizendo, eu já vou encerrar. Embora o pastor falou que eu podia até meia-noite, mas não vou fazer isso. E segundo princípio, o primeiro é a oração. O segundo princípio que levou Neemias à vitória, ele não declarou o que Deus havia colocado no seu coração. Se você quiser anotar aí o capítulo 2, a partir do versículo 11, ele vai dizer assim: eu cheguei a Jerusalém, e durante 3 dias em Jerusalém, eu permaneci ali com alguns dos meus amigos, porém, eu não havia contado a ninguém o que Deus havia posto no meu coração, e o que eu ia fazer por Jerusalém. Eu não declarei a ninguém o que o meu Deus colocou no meu coração. Neemias guardou. Quantas pessoas, né, bispo? O bispo tem falado disso, creio. Quantas pessoas estão perdendo sua vitória, irmão? Declara para a irmã Doquinha, por irmãozinho Canela de Fogo. Lá fora. O invejoso fica abrindo seu coração. Neemias não declarou. Ele guardou esse segredo no seu coração. Ele não foi em rede social se expor, né, bispo Célio? Ah, irmão, daqui a alguns dias eu vou comprar um carro novo. Não. Sansão perdeu a sua vida porque ele expôs o seu segredo para Dalila. Maria, mãe de Jesus, quando ela recebeu a notícia que ela iria dar à luz ao filho do Altíssimo, ela não saiu tocando trombeta, não. Eu fui a escolhida, vocês não. Não. Só a sua prima Isabel que sabia, que também era uma mulher de Deus, estava grávida de João Batista. Ela guardou. Tem gente que não consegue guardar a língua dentro da boca. E depois as consequências são sérias. Deus não existe, porque se Deus existisse, tinha feito isso para mim, tinha feito aquilo, mas eu não conseguiu guardar o segredo. Esse segredo é entre você e Deus. Aleluia. É entre você e Deus. Fala para o seu irmão que está perto de você: esse segredo é entre você e Deus. Entre você e Deus tem coisas que nem o marido, nem a esposa, nem o filho, nem a mãe, nem o pai pode saber. É você e Deus. É você e Deus. Para ouvir a voz de Deus é preciso ter um silêncio na alma. Foi exatamente o que aquela mulher e levou ela à vitória. Ela foi ao templo, está lá em 1 Samuel capítulo 1, a partir do versículo 12, quando ela começa a falar com Deus em silêncio. Eli começou a prestar atenção naquela mulher chamada Ana, e ele observou que Ana só mexia com a boca, não saiu uma voz. Achou que ela estava até embriagada, mas não, ela estava guardando o teu segredo em silêncio. Provérbios capítulo 20, versículo 19: o que anda tagarelando revela um segredo. Este segredo é você e Deus. Neemias não tinha que ficar contando para ninguém. Você não tem que ficar contando para ninguém. Espera a vitória chegar na tua mão, e quando chegar na tua mão, bispo César, eu tenho que contar uma vez aqui. Aí sim, meu filho, mas espera. É
tomando. Só no meu carro ali tem pastilha Valda. Aqui no meu paletó tem um spray ali. O Sérgio já me deu uma bala ardida ali. Agora que eu estou melhorando, mas parece que depois da pregação está querendo piorar. Mas por isso que eu estou meio. Mas deixa eu te dizer, é no silêncio que nós encontramos com Ele. É no silêncio que nós somos transformados por Ele. O que foi que Deus disse para Moisés? O Senhor pelejará por vós e vós? Então deixa Deus pelejar, irmão. Deixa Deus tomar a sua guerra. Eu esqueço o nosso irmão ali que está recordando ali, Roberto. Deixa Deus tomar a frente dos seus problemas. Não sei porquê, mas Deus está te dizendo isso. A vida do casal. Deixa o Senhor tomar a frente da sua luta, nessa jovem que está aqui, atrás da minha esposa. Hein? Deixa Deus. Deixa Deus tomar a frente. Tem momentos que as esperanças desaparecem. E certamente tudo que nós vamos pensar é que nós não vamos conseguir. Tem momento que não há mais esperança e tudo que nós pensamos, eu digo isso com muita propriedade, nós achamos que vamos perecer. Tem momento que nada dá certo, tudo vai desabando na nossa frente. Parece que nós não vamos suportar, irmão Deus, a luta, a peleja, a guerra. Tem dia que o inimigo ele vem com uma força tremenda, ele vem com uma força total para nos tirar o chão dos nossos pés. Mas o mesmo Deus que falou com Moisés está falando com cada um de nós. Calma, aleluia. Calma, aleluia. Calma, calma, calma. Respira. Respira. Essa peleja não é sua, é minha. E a vitória está no silêncio. Penso eu que nesse momento de dificuldade, se Jesus pudesse cantar um louvor para nós, não nós para Ele, pudesse nesse momento que você está meio que afunilado, achando que não tem mais saída para essa situação, penso eu que Jesus nesse momento ele aparece para você e vai dizer assim: quando você sente medo, eu estou, e é bom que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu, o tempo da vitória para entregar, esse tempo é necessário e amadurecer, e depois tem novidades para você. Cante comigo. Eu creio, cuido de ti. Deus está falando com alguém aqui hoje que certamente disse: Senhor, eu não estou aguentando mais, hoje eu quero dar um basta, Afonso, hoje eu quero dar um basta, eu não sei, eu estou na igreja e nada está dando certo, é melhor ficar no mundo. Senhor, eu estou querendo dar um basta até na minha vida. Senhor, eu não aguento mais essa luta. Mas Deus está dizendo: meu filho, eu cuido de ti. Quando você sente medo, eu estou do seu lado. É bom que você sabe que essa mesma dor, essa guerra, essa luta sua também é minha. Não se esqueça que eu posso acalmar o mar, eu posso acalmar a tempestade, eu posso derrubar gigante e eu posso mudar o quadro da sua história. Terceiro e último princípio, eu encerro. Primeiro princípio, são tantos, mas só esses três, eu tomo esses três como base principal para a minha vida. A oração. Não conte o seu segredo, não revele o que Deus colocou no seu coração, enquanto você não conquistar isso. Terceiro e último lugar, Neemias não deu ouvido a vozes estranhas. Quem que é o pastor de vocês? Bispo César. Ele vai responder diante do Senhor pela vida de vocês. Está lá em Hebreus. Terão que dar conta de vocês. Então, vocês têm um amigo, vocês têm um pastor.
Neemias não deu ouvido à voz estranha. O que foi que nós lemos aí no capítulo 6, versículo 2, 3 e 4, o que diz? Sanbalate e Gesem havia mandado uma mensagem lá para Neemias, sabendo que Deus era com ele, mandou uma mensagem para ele com o seguinte teor, dizendo assim na mensagem, vai lá, manda uma mensagem para Neemias: Neemias, venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície. Porém Neemias logo compreendeu em quê? Que a intenção daqueles homens era fazer mal a ele. Não, eu estou ocupado com um grande projeto, importante. Não vou interromper esse projeto, porque Deus está na minha vida. Ele é o dono desse projeto, irmão. Se Deus colocou algo no teu coração, abraça, porque o inimigo vai usar de todas as formas para te desviar, tirar a sua atenção. Não tenha ouvido a voz estranha. A voz do homem pode parecer bonita, mas não significa que é a vontade de Deus. Quantas profetadas existe por aí que é a coisa mais linda? Eu falo porque eu já vi isso, irmãos. Eu sei que eu estou falando, e depois fica aquele baita do abacaxi para a gente descascar. Não dê ouvido a vozes estranhas. A voz do homem pode ser bonita, mas nem sempre significa que é a vontade de Deus. Há muitas vozes falando aí, dizendo aí ser de Deus, mas não são. São vozes que manifestam o desejo do coração humano e não de Deus. Você já leu lá em 1 Reis, no capítulo 13, a partir do versículo 11, a história do profeta velho e do profeta novo? Conhece essa história? Anota aí lá em casa. 1 Reis, capítulo 13, a partir do versículo 11, o profeta novo recebe uma ordem de Deus rapidamente. E Deus vai dizer para ele: você vai a tal lugar, ser assim e tal. E não para no meio do caminho, não volta pelo mesmo caminho, não para tomar água, não faça isso. Vai lá e entrega a mensagem. E ele foi. Um garoto viu isso. É isso mesmo? Foi lá e contou para o profeta velho, não é isso? Olha, tem um profeta novo aí. E eu vi que ele falou assim, que Deus falou para ele que não é para parar, não é para comer, não é para voltar no meio do mesmo caminho. Aí o profeta velho chega lá perto do profeta novo. Vem comer comigo em casa. Não, Deus falou, mas eu também sou profeta. Deus também falou comigo que você pode comer na minha casa, você pode voltar para o mesmo caminho. Ele deu ouvido. O que aconteceu com ele? Ele estava voltando junto com o jumento. Jumento, né? O que aconteceu com ele? 1 ou 2 leões, não lembro. Eu sei que 1 leão ou 2 leões parou ele no meio do caminho, comeu ele e o jumento só ficou olhando. Não comeu o jumento, comeu. Não deu ouvido à voz estranha, irmãos. Você tem um pastor que pode te ajudar. Você tem um Deus para te auxiliar. A voz do diabo é mansa. É de uma oratória incrível, mas é destruidora. Quantos casamentos estão sendo destruídos, quantas pessoas perdendo o seu bem patrimonial, quantas pessoas deixando de conquistar o seu objetivo, porque estão dando ouvido à voz estranha. Porque o canela de fogo, porque a língua de fogo, porque o sapato não sei das quantas, falou assim para mim: cuidado, meu querido. Há várias situações dentro do contexto bíblico em que pessoas deram ouvido à voz estranha, ouvido a Satanás, e o resultado foi trágico. A voz de Deus nem sempre diz o que nós queremos ouvir, mas diz aquilo que nós precisamos ouvir. Aleluia! A voz de Deus é a voz de Deus. Se coloque em pé em nome de Jesus. Quando João escreve uma carta, lá na ilha de Pátmos, ele vai escrever a carta às 7 igrejas da Ásia Menor, uma pequena província do Império Romano. A igreja de Éfeso, de Esmínia, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ele escreve, e ele vai dizer exatamente isso na carta, igualzinho para as 7 igrejas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja.
E hoje essa carta chega aqui na igreja Projeto Restauração. Glória a Deus. Eu quero convidar você para vir comigo aqui à frente. E nós vamos falar com Deus agora. Por favor, venha à frente. Eu quero orar com você. Eu, Bispo César, os obreiros que estão aqui. Homens de Deus. Aleluia a Deus. Louvado seja o teu nome. Coloque essa situação nas mãos do Senhor. Em nome de Jesus. Coloque esse projeto no seu coração. Chega em casa e fala: Senhor, eu tenho um sonho, eu tenho um projeto. Eu quero ajudar o Bispo César, Senhor, a construir essa casa pastoral, Senhor. Eu quero ajudar o Bispo César de alguma forma, junto com os Neemias que estão, os construtores de muro, os pedreiros que estão trabalhando. Eu quero de alguma forma ajudar, eu não sei como, Senhor. Dinheiro eu não tenho, mas eu sei que o Senhor pode abrir uma porta e de repente aí, igual o Bispo Jean, alguém colocar 3 mil reais no meu paletó. Ué, por que não? Você quer colocar esse projeto no seu coração? Quando a gente cuida das coisas de Deus, Deus está cuidando de nós. Aleluia. Eu fui policial 10 anos na minha vida. 10 anos em São Paulo. Fui para o quartel com 17 anos, naquela época servi como voluntário. Com 18 anos eu passei no concurso e fui para São Paulo. Fiquei 10 anos. 10 anos alguém bateu na minha porta e falou assim: Deus mandou falar para você que Ele quer te levar para uma obra missionária. Eu falei: eu sou polícia, mas Deus está mandando você largar da polícia. Doeu, irmãos. 10 anos de polícia, olha. São Paulo, ganhando bem. E eu renunciei. Deus nunca me desamparou. Nunca. Nunca me desamparou. Nunca, mas eu falo isso diante do Senhor. Fui para uma cidade que eu agora, recém pouco tempo, eu e meu filho passamos por lá para recordar depois de 20 anos. Uma cidadezinha de 3 mil pessoas, só centro de macumba. Lá não tinha nada, mas os meus filhos eram pequenininhos, como vocês conheceram. Não faltou leite, não faltou carne, não faltou arroz, não faltou nem a casa. Nós sabíamos quem era o dono da casa, né? Batizei mais de 40 almas naquele lugar. Um ano. 100 almas aceitaram Jesus e 40 batizando. Mas coloque esse projeto no seu coração. Põe isso no seu coração. Faça como seja um Neemias. Eu sei que é difícil, a gente como ser humano é difícil, não é fácil. Às vezes você olha para mim, mais 300 reais, o bispo tinha, não tinha, aquela época eu estava desempregado. Eu morava de aluguel. Eu morava de aluguel naquela época, em 1500, quando Pedro Alves Cabral descobriu o Brasil. Eu morava de aluguel, só para vocês terem uma ideia. Tinha emprego? Não tinha. Uma época que nós também havíamos acabado de começar a igreja junto com o bispo César. Eu vinha ao sábado aqui, descia cedo lá na pista, lá, pegava o ônibus e vinha aqui, né? Eu ficava com dó dos dois, porque eles deixavam o quarto deles para mim dormir e vinha dormir aqui na sala aqui. Nunca vou esquecer disso. Eles fizeram isso para um homem de Deus. E olha como Deus tem exaltado a vida deles. Não tenha medo. Sai aqui dizendo: Senhor, eu preciso passar naquele concurso, eu preciso que o Senhor mude a minha história, eu preciso crescer na empresa. Então, Senhor, me abençoa, porque a partir de hoje eu vou abençoar essa construção, eu vou abençoar essa obra, porque eu não estou fazendo para o homem, eu estou fazendo para Deus. Um homem que está hoje na qualidade de um ministro, um representante de Deus. Verdade, Pai, em nome de Jesus. Ele está aqui na qualidade de representante, ministro de Deus. Nós que somos pastores, nós sacrificamos a nossa vida, sacrificamos o nosso lazer, sacrificamos tanta coisa. Faça um propósito com Deus. Faça um propósito com o Senhor. Deus, esta noite Ele fala com você assim, filho. Descansa. Descansa. Ele conhece o seu coração. Ele sabe por que você chegou aqui, da forma que você chegou. Descansa. Isso aí que está acontecendo não é para te desonrar. Isso que está acontecendo não é para a tua desgraça, mas a partir do momento que você entregar essa situação na mão do Senhor, você confiar no Senhor, a história não será mais a mesma. Aleluia. Ontem eu recebi um telefonema de uma irmã que mora em São José dos Campos. Ela falou assim: bispo, a minha filha, a Bruna,
Está lá, falou lá de cidade, lá no fim do mundo, eu não lembro mais nada da cidade. E o único pastor que Deus colocou na minha cabeça, ela mora em São José, é o Senhor. Aqui está o WhatsApp dela. Minha esposa acho que nem sabe disso. Não sei se você viu ontem. Ela viu no celular, mas eles olham lá, nem conseguiu ver. Aí, eu falei, tá bom. Eu peguei, ela mandou, mandei para chamar a Bruna. Mandei lá a mensagem para ela, Bruna, confio no Senhor, Deus. Preguei o que Deus e orei por ela. Quando foi hoje, ela me ligou, dizendo, eu agradeço a Deus, agradeço a sua oração, bispo. A minha situação era essa, mas hoje é diferente, porque Deus. Oremos a Deus. Os irmãos vão mexer? Pode mexer. Coloque a sua mão no seu coração, porque o segredo está aí dentro. Coloque a sua mão no seu coração. Entregue a Deus esse momento. Coloque esse objetivo, esse projeto de ajudar o bispo César, e Deus vai mudar a sua história e você vai testificar isso aonde você passar. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta. Eu nunca vi um justo da restauração de Resende sem resposta. Ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai à frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena aos anjos para contigo lutar, porque você não está sozinho nessa peleja. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia. Caminha contigo de noite e de dia. Erga tuas mãos, tua bênção chegou. Comece a louvar com muito louvor. Oh, glória. Então dê uma glória bem forte, uma salva de palmas para Jesus. É isso aí. Cremos, Senhor. Receba a tua.